Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Turma, meu nome é Eduardo, sou professor aqui do IFTM. Nós vamos continuar, né, a resolver algumas questões aqui do ENAD de 2017. A questão que nós vamos resolver agora é a questão de número 29, é a questão de interpretação, tá? Envolve programação, sim, tá? Um pouco de lógica também, mas é uma questão basicamente de interpretação. Então vamos ler o enunciado bastante grande, né? Mas vamos dar uma lida nesse enunciado. Diz o seguinte: uma pesquisa está sendo realizada para identificar a renda média de um grupo de profissionais, em função de algumas variáveis de interesse. As variáveis utilizadas são: possui ensino superior, possui pós-graduação, possui pelo menos 5 anos de experiência em sua área de atuação. Ponto. Os conjuntos de pessoas representados por essas variáveis são denotados de A, B e C, respectivamente, ou seja, o conjunto A representa aí as pessoas que possuem ensino superior, o conjunto B, as pessoas que possuem pós-graduação, o conjunto C, as pessoas que possuem pelo menos 5 anos de experiência em sua área de atuação. Beleza. Dado que as variáveis são mutuamente exclusivas, uma pessoa pode pertencer a mais, não são, na verdade, né? Dado que as variáveis não são mutuamente exclusivas, uma pessoa pode pertencer a mais de um grupo, de um conjunto, óbvio, né? As expressões a seguir representam os subconjuntos para os quais se deseja obter a renda média das pessoas a eles pertencentes. Tarefa que será realizada posteriormente. Então vem aqui as três expressões né, que representam subconjuntos desses conjuntos aqui, para os quais se deseja obter a renda média das pessoas. Então a primeira expressão diz o seguinte, que uma pessoa X, né, pertence ao conjunto A e essa mesma pessoa X não pertence à união do conjunto B com o conjunto C. Daqui a pouco vamos analisar isso aqui. A expressão 2 diz o seguinte, a X, né, uma pessoa X, pertence ao conjunto A menos à união do conjunto B com o conjunto C. A expressão 3 diz que X pertence a A, e X pertence a B, e X pertence a C. Beleza? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso aqui, só fazendo uma leitura bem rápida. Continuando aqui, né? Considere em função das expressões dadas o seguinte programa em linguagem de programação C. Foi escrito, para que posteriormente se realize os cálculos desejados. Considere ainda que A, B e C são estruturas de dados apropriadamente definidas. Então ele não vai definir aqui, mas é como se tivesse definido. E que contém as pessoas exatamente como especificados lá em cima. A função contém, ele vai chamar essa função aqui embaixo, né? Também não está definida ela aqui embaixo, mas ele vai explicar aqui o que ela faz, né? A função contém opera sobre elas e devolve um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, indicando se a pessoa apontada por P existe ou não na estrutura especificada. Beleza? A pessoa apontada por P porque tem um ponteiro aqui, ó, nessa função. Beleza? A função é uma função void, não retorna nada, chama determina underline renda e recebe como parâmetro um ponteiro para esse tipo de pessoa aqui. Ok? E vem aqui duas condições. A primeira condição, aqui está comentado, né? Condição 1, dentro do if, vem assim, ó, contém A e P. Aqui, como aqui em cima diz que essa função opera sobre a pessoa, né, uma pessoa P e o conjunto, e retorna se aquilo é verdadeiro ou falso, se aquela pessoa pertence àquele conjunto ou não. Tá? Aí tem dois E comerciais que representa o E, né, o operador E. Vem a exclamação contém aqui, que representa o operador não, então isso aqui a gente lê dizendo assim, não contém, né? Certo? Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso também.
no caso aqui o conjunto B, e também aqui um outro E não contém C e P. Tá? E aí aqui só um comentário, a renda será determinada posteriormente. Né? Não tem nada aqui dentro do if. E na outra condição, else if, contém A e P, né? E aí vem um ou. Contém de novo, agora com um B, e um outro ou contém, e aí vem o C, também não tem nada aqui dentro do if, só um comentário, etc. Beleza? Agora vamos dar uma olhada nas questões, né? Nas opções que nós temos. Com base nessa situação e nas informações apresentadas, assinale a opção correta. Então, a partir de agora, nós vamos dar uma lida nas opções aqui que nós temos e vamos verificar se essa opção é uma opção correta ou não. Veja bem, diz o seguinte: a condição 2 do programa é equivalente à expressão 3. Vamos dar uma olhada aqui, a condição 2 do programa, ela verifica o quê? Certo? Ela verifica se se P está contido em A, certo? Se uma determinada pessoa P está contida no conjunto A, beleza? Também verifica se uma determinada pessoa P está contida pertence, melhor dizendo, né? Pertence ao conjunto B, e se uma pessoa P também está pertencente, né? Pertence a um conjunto C. Beleza? Ele verifica essas três possibilidades através aqui dessa função contém. Só que, como ele usa o operador ou entre eles aqui, certo? Basta que uma dessas opções seja verdadeira para que, né, o código que estiver aqui dentro, né, seja executado. Então, basta, por exemplo, que a pessoa faça parte aqui desse grupo, certo? Basta que a pessoa faça parte desse grupo. Vamos verificar aqui, ó, a condição 2 do programa é equivalente à expressão 3. Vamos dar uma olhada na expressão 3. A expressão 3, veja bem, a expressão 3 diz o seguinte, ó, x pertence a A. Também nós temos aqui que x pertence a B. E também que x pertence a C. Aparentemente, né, à primeira vista, parece que é a mesma coisa que está sendo feita lá embaixo. Só que tem um detalhe, certo? Quando aparecer esse operador aqui, ó, tá, que parece um Vzinho de cabeça para baixo, né? Na verdade, esse operador é o operador e não o operador ou. O operador ou é o Vzinho, como se fosse o Vzinho, né, de cabeça para cima. Né? O operador V seria assim. Esse, como ele está para baixo, né? Então é o operador e. Certo? Então essa expressão não condiz com essa condição aqui de baixo. Então letra A não é. Vamos dar uma olhada na letra B. Diz o seguinte: pessoas com pós-graduação pertence ao conjunto definido pela expressão 2. Pessoas com pós-graduação pertencem ao conjunto definido pela expressão 2. Vamos olhar a expressão 2 aqui, ó. A expressão 2 diz que uma certa pessoa X pertence a A menos a união de B com C, certo? Menos a união de B com C. Se a gente olhar aqui, justamente o conjunto B é o conjunto das pessoas que possuem pós-graduação, certo? Ou seja, não está incluso aqui as pessoas que possuem pós-graduação, porque ele está tirando do conjunto A, né, todo mundo que pertence ao conjunto A, mas não pertence a essa união aqui, tá? Tem esse menos aqui, porque todo mundo que está no conjunto A, mas que não está nessa união desses dois conjuntos. Então também não é letra B, certo? A letra C diz o seguinte: a condição 1 do programa é verdadeira para todas as pessoas com ensino superior. Vamos dar uma olhada na condição 1 do programa, certo? Diz o seguinte, ó, aqui esse contém verifica se essa pessoa P faz parte do conjunto A. O conjunto A é as pessoas graduadas, tá? As pessoas que têm ensino superior. Depois ele verifica se essa pessoa está também no conjunto B, certo? Só que tem uma negação aqui, né? Ok? Então, aqui é uma negação, ou seja, não pertence a esse conjunto. E também não pertence ao conjunto C. Ok?
Olha só o que está dizendo a condição, na letra C. A condição do programa é verdadeira para todas as pessoas com ensino superior. Não. É verdadeira para as pessoas com ensino superior, mas que não possuem pós-graduação e nem têm experiência na área. Certo? Beleza? Então, não é a letra C também. Vamos dar uma olhada na letra D? É interpretação, tá, pessoal? Essa questão é questão de interpretação. Letra D diz o seguinte: a condição 1 do programa e as expressões 1 e 2, que representam o mesmo subconjunto, são equivalentes. Vamos dar uma olhada aqui, a condição 1 e as expressões 1 e 2. A condição 1, a gente acabou de analisar, né? São aqui as pessoas que estão em A, mas que não estão nem em B e nem em C, certo? É isso que está dizendo. Então, essa expressão está dizendo isso aqui para nós. Essa condição está vendo isso para nós. Vamos ver a expressão 1 e 2 aqui em cima. A expressão 1 e 2 está dizendo, ó, pessoa que pertence a A e não pertence a B e nem a C, né? B união com C, o conjunto dos dois juntos, né? do B e o C juntos. Então, a expressão 1 condiz também com a condição 1. Vamos olhar a expressão 2. X pertence a A menos a união de B com C. Também condiz, né? É todo mundo que está em A menos os que estão em B e C. Aqueles que estão em A, mas que não estão em B e nem em C. Então, a letra D é a opção correta para se marcar nessa questão. Okay? Vamos só dar uma olhada na letra E, que diz assim, ó, a condição 2 do programa define o conjunto de pessoas que têm ensino superior, pós-graduação e pelo menos 5 anos de experiência em sua área de atuação, certo? Uma coisa aqui que mata tudo, né, é o fato dele falar que E, né? Então, a condição 2 do programa define o conjunto de pessoas que têm ensino superior, pós-graduação e pelo menos 5 anos de experiência. E não é isso, né? Aqui nós temos 2 ous aqui, né? Então, uma pessoa com graduação ou com pós-graduação ou com 5 anos de experiência. Então, a letra E também não é. A opção correta é a letra D mesmo. Beleza, pessoal? Vamos só conferir aqui no gabarito. Questão de número 29, letra D. É isso mesmo. Beleza, pessoal? É isso. Um grande abraço a todos.